Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante como Jesus começa essa afirmação. Ele não está dizendo para a gente desprezar o pão. Ele está dizendo que não é somente disso. E é exatamente daí que Emmanuel tira o título do comentário, que é intitulado Não Somente. Vivemos em um mundo material repleto de desafios e oportunidades. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Reflexões com Emmanuel. Esse momento em que nós abrimos um espaço na nossa mente, no nosso coração, para uma mensagem do Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre a situação em que nos encontramos quando nós estamos no mundo. Quando nós estamos aqui, nesse planeta Terra, lidando com as coisas do mundo, nós temos que reconhecer que é importante lidarmos com as coisas materiais. Porque, do contrário, a gente não teria vindo para cá. A gente não teria nascido num planeta com as condições normais em que nós encontramos no dia a dia. E essa é uma reflexão importante para a gente não cair no equívoco de acreditar que o afastamento das coisas materiais proporciona por si mesmo conquista de elementos espirituais. Não, pelo contrário, se a gente tomasse a postura de simplesmente negar, desprezar, desvalorizar as coisas materiais, nós estaríamos agindo à feição do aluno que chega no colégio, mas despreza o caderno, o lápis, a poltrona ali, a cadeirinha, o quadro, despreza o professor, a escola e com isso quer aprender a lição e sair dali graduado, o que será impossível. Por isso, é importante que nós aprendamos a lidar com as coisas materiais, que nós tenhamos a necessária disposição para agir, para conquistar, para entender e para desenvolver a força que precisamos, o entendimento, a fim de equacionar esses elementos materiais. Contudo, nós não somos só a dimensão material. E longe da gente criar uma oposição em relação a esses dois elementos, nós devemos buscar uma complementariedade. A gente buscar as coisas do mundo, lidar adequadamente com ética, com respeito, com zelo, com carinho, com as coisas materiais e também buscarmos as coisas espirituais. Porque nós somos compostos desses dois elementos. Se a gente abre mão de qualquer um deles, nós estamos agindo de maneira limitada em relação às oportunidades que a vida nos confere. Vou tornar isso um pouco mais claro para o nosso dia a dia. Vamos pensar nos títulos que a gente tem. Às vezes um título acadêmico, às vezes alguma coisa que a gente tem como deferência por uma realização. É ótimo a gente buscar isso, nada de errado, exige esforço, quando buscado com legitimidade, esforço, dedicação, estratégia, ferramentas, e alcançamos uma posição de titularidade. Excelente, é uma conquista. Mas não somente isso nós devemos buscar. Devemos buscar também as virtudes, o bom proceder, que nem sempre alcançam a visibilidade, a notoriedade. A gente não vai receber medalhas por isso, mas as duas coisas se complementam. É importante que a gente se vista adequadamente, que a gente se proteja do frio, que a gente tenha o agasalho adequado às circunstâncias, que a gente se sinta bem com o que nós estamos usando no nosso dia a dia. Mas lembremos também do conhecimento, que não previne o frio, mas previne os equívocos. Do conhecimento que não nos enfeita do ponto de vista estético, mas adorna o nosso raciocínio, a nossa maneira de entender, a nossa maneira de interagir. Ou seja, busquemos o agasalho, a roupa, mas também busquemos o conhecimento. Busquemos a teoria, o entendimento daquilo que são as leis, mas nunca dissociemos a teoria da prática. Ou seja, não é somente a teoria, mas também a prática. E, em última instância, lembremos que é importante a gente cuidar da gente, nós nos valorizarmos, lembremos da regra áurea, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente se valorizar, se respeitar, buscar aquilo que é de melhor para cada um de nós, sem nos esquecermos daquele nosso irmão que caminha às vezes pela via pública, que está passando por um momento de dificuldade, que às vezes até tem recursos financeiros,
mas passa por um momento de depressão, de ansiedade, de dúvida, de solidão, e a gente cuidar da gente, mas também cuidarmos do nosso próximo. A vida não é um convite a que nós nos separemos em duas metades, aquela parte material e a parte espiritual, e que a gente despreze a primeira. É para que a gente coordene, a gente integre a nossa conduta, o nosso proceder, o nosso entendimento, para que nós busquemos as coisas materiais de maneira legítima, justificável que a gente queira, nada de errado com isso, mas nós não podemos esquecer também dos elementos espirituais. É exatamente essa fusão que o Evangelho nos convida a ter. O Evangelho não nos pede que a gente simplesmente despreze as coisas materiais, mas que uma vez sabendo lidar com elas, nós agreguemos à nossa conduta, à nossa profissão, à nossa maneira de agir, o que a gente busca, as conquistas no campo do espírito também. E muitas vezes é exatamente na ação no cotidiano que nós teremos as maiores lições de desenvolvimento daquilo que representa uma espiritualidade legítima. Porque é no agir, é no fazer que a gente vai de fato adquirindo aqueles elementos de espiritualidade. Assim como a gente não pode desprezar aqueles elementos iniciais, a cartilha, o lápis, em que uma criança aprende a traçar as primeiras palavras, nós não devemos desprezar o mundo, mas não fiquemos somente com as coisas materiais. Busquemos também as coisas espirituais. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, e é um texto muito bonito que a gente já conhece, de ter ouvido falar com certeza, em que Jesus diz: "Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." E é interessante como Jesus começa essa afirmação. Ele não está dizendo para a gente desprezar o pão. Ele está dizendo que não é somente disso. E é exatamente daí que Emmanuel tira o título do comentário, que é intitulado Não Somente. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: "Não, nem só de pão vive o homem." Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a esse entendimento mais profundo dessa bela frase do Cristo que todos nós nos lembramos. E o desafio para o dia de hoje, o nosso convite, é que nós façamos essa reflexão. Será que nós estamos esquecendo algum desses elementos? Será que a gente está deixando algum deles de lado? Será que às vezes na busca de elementos espirituais a gente não está esquecendo das nossas responsabilidades no cotidiano, para com a nossa saúde, o nosso corpo? Ou será que às vezes a gente está se preocupando com as coisas materiais, já resolvemos esses problemas e a gente está se afastando dos elementos espirituais, da conquista de virtudes, de comportamento de gentileza, de caridade? Ou seja,
Vamos tirar um momentinho hoje para fazer essa reflexão dessa conjugação dos dois elementos. Que a gente busque as coisas materiais, que a gente busque aquilo que a gente está querendo aprender, crescer, mas que nós não nos prendamos somente a isso, nós conjuguemos também com as conquistas no campo do espírito. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.